Sejam bem-vindos ao Evangelho nos Lares. E para dar início, nós vamos fazer uma oração. Jesus, Mestre e Guia da humanidade, neste momento, Senhor, iniciaremos o nosso estudo sobre o Evangelho à luz do Espiritismo. Pedimos as vossas orientações, o vosso acolhimento, para que este momento se dê da melhor forma possível, que ele possa nos propiciar muitos aprendizados e com antecedência, Mestre Jesus, agradecemos, dando por certo o início que agora fazemos deste estudo. Que assim seja. Gente, quero mostrar mais uma vez para vocês. O nosso estudo será feito utilizando este livro, Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, tá? Então, quem tiver esse livro em casa, pode acompanhar a leitura. Quem não tiver, escuta, né? Exercita um pouco a escuta. Começaremos pelo prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Olha que profundeza isso. Que mensagem profunda. Vem iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao concerto divino, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e que um hino sagrado se estendam e vibrem de uma extremidade à outra do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós, amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Essa é uma mensagem do Espírito de verdade. Tem uma nota aqui no pé da página. A instrução acima, transmitida por via mediúnica, resume a uma só vez o verdadeiro caráter do Espiritismo e o objetivo desta obra. Por isso, ela está colocada aqui como um prefácio. Eu gostaria de lembrar vocês, para vocês colocarem uma garrafinha de água, não importa se essa garrafinha estiver aberta ou fechada, pode ser uma jarra de água também, como pode ser um copo de água para cada participante de sua família.
que estiver fazendo esse evangelho no lar, tá bom? Introdução. Objetivo desta obra. Podem dividir-se as matérias contidas nos evangelhos em 5 partes: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja e o ensinamento moral. Se as 4 primeiras partes foram objeto de controvérsias, a última se manteve inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se inclina. É o terreno onde todos os cultos podem se reencontrar. A bandeira sob a qual todos podem se abrigar, quaisquer que sejam suas crenças, porque jamais foi objeto de disputas religiosas, sempre e por toda parte levantadas pelas questões de dogma. Aliás, discutindo-as, as seitas encontrariam aí sua própria condenação, porque a maioria está mais interessada na parte mística do que na parte moral, que exige a reforma de si mesmo. Para os homens, em particular, é uma regra de conduta abrangendo todas as circunstâncias da vida, privada ou pública, o princípio de todas as relações sociais fundadas sobre a mais rigorosa justiça. É, enfim, e acima de tudo, o caminho infalível da felicidade esperada, um canto do véu levantado sobre a vida futura. É esta parte o objeto exclusivo desta obra. Ou seja, a parte concernente à moral do Evangelho será justamente o que esta obra irá tratar. Olá, aqui é a Amanda do Facebook. Deixa só eu... Pronto. Todo mundo admira a moral evangélica. Cada um lhe proclama a sublimidade e a necessidade, mas muitos o fazem confiantes sobre o que ela ouviram dizer ou sobre a fé originada de algumas máximas que se tornaram proverbiais. Mas poucos a conhecem a fundo, menos ainda a compreendem e sabem deduzir suas consequências. A razão disso está, em grande parte, na dificuldade que representa a leitura do Evangelho, ininteligível para a maioria. A forma alegórica, o misticismo intencional da linguagem fazem com que a maioria o leia por desencargo de consciência e por dever, como leem as preces sem compreendê-las, quer dizer, infrutíferamente. Os preceitos de moral disseminados aqui e ali, confundidos na massa de outras narrações, passam desapercebidos. Torna-se então impossível compreender-lhe o conjunto e fazê-lo objeto de leitura e de meditação em separado. Foram feitos, é verdade, tratados de moral evangélica, mas a adaptação ao estilo literário moderno lhes rouba a ingenuidade primitiva, que lhes dá ao mesmo tempo o encanto e a autenticidade. Ocorre o mesmo com as máximas isoladas, reduzidas à sua mais simples expressão proverbial. Não são mais, então, que aforismos que perdem uma parte do seu valor
e do seu interesse pela ausência dos acessórios e das circunstâncias nas quais foram dadas. Para evitar esses inconvenientes, reunimos nessa obra os artigos que podem constituir, propriamente falando, um código de moral universal, sem distinção de culto. Nas citações, conservamos tudo o que era útil ao desenvolvimento do pensamento, não eliminando, senão, as coisas estranhas ao assunto. Por outro lado, respeitamos escrupulosamente a tradução original de Saci, assim como a divisão por versículos. Mas, em lugar de nos prender a uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real em semelhante assunto, as máximas foram agrupadas e classificadas metodicamente segundo sua natureza, de maneira que elas se deduzem tanto quanto possível umas das outras. A chamada dos números de ordem dos capítulos e dos versículos permite recorrer à classificação vulgar comum, julgando-se oportuno. Não haveria aí senão um trabalho material que por si só não teria sido senão de uma utilidade secundária. O essencial era pô-lo ao alcance de todos, pela explicação das passagens obscuras e o desenvolvimento de todas as consequências, tendo em vista a aplicação às diferentes posições da vida. Foi o que tentamos fazer com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Muitos pontos do Evangelho, da Bíblia e dos autores sagrados em geral não são inteligíveis. Muitos mesmo não parecem racionais, pela falta de uma chave para compreender-lhes o verdadeiro sentido. Essa chave está inteiramente no Espiritismo, onde já se convenceram aqueles que o estudaram seriamente, e como ainda o reconhecerão melhor mais tarde. O Espiritismo se encontra por toda parte na antiguidade e em todas as épocas da humanidade. Por toda parte encontram-se seus vestígios nos escritos, nas crenças e sobre os monumentos. É por isso que, se ele abre horizontes novos para o futuro, derrama luz não menos viva sobre os mistérios do passado. Então, assim, esse evangelho, segundo o Espiritismo, a luz do Espiritismo, a espiritualidade, ela nos vem abrir os horizontes a respeito do futuro e também derramar luz, clarear sobre os mistérios do passado, que precisamos compreender, clarificar para compreender. Eu bebo muita água, até para hidratar as cordas vocais, né? Continuando, gente. Como complemento de cada preceito, ajuntamos algumas instruções escolhidas entre as que foram ditadas pelos espíritos em diversos países. E por intermédio de diferentes médios, se essas instruções tivessem saído de uma fonte única, elas teriam podido sofrer uma influência pessoal ou do meio. Ao passo que a diversidade de origens prova que os espíritos dão seus ensinamentos por toda parte e que não há ninguém privilegiado a esse respeito.
Tem uma nota aqui no pé da página que eu vou ler para vocês. Poderíamos, sem dúvida, dar sobre cada assunto um maior número de comunicações obtidas numa multidão de outras cidades e centros espíritas, além das que citamos, mas quisemos, antes de tudo, evitar a monotonia das repetições inúteis e limitar nossa escolha às que, pelo fundo e pela forma, entrassem mais especialmente no quadro desta obra, reservando para as publicações ulteriores aquelas que não puderam achar lugar aqui. Tem uma continuação dessa nota na outra página. Quanto aos médiuns, abstivemo-nos de nomeá-los. Para a maioria, não foram designados a seu pedido e, por conseguinte, não convinha fazer exceções. Aliás, os nomes dos médiuns não teriam acrescentado nenhum valor à obra dos espíritos. Não seria, pois, senão uma satisfação do amor próprio, a qual os médiuns verdadeiramente sérios não se prendem de modo algum, pois compreendem que seu papel, sendo puramente passivo, o valor das comunicações não realça em nada seu mérito pessoal e que seria pueril se envaidecer de um trabalho de inteligência ao qual não se presta senão como um concurso mecânico. Então, o que isso quer dizer? Que os nomes dos médiuns utilizados como canal para essas comunicações dos espíritos não foi citada justamente porque eles só foram canais medianeiros, né, para passar a mensagem que os espíritos queriam que fosse passada. Então, não citar o nome dos médiuns que fizeram este trabalho seria até envaidecê-los, coisa que para os médiuns sérios, e aqui para este livro, para as comunicações dos espíritos neste livro, os médiuns são muito sérios, foram muito sérios. Então não haveria necessidade de citar nomes de ninguém. Eles apenas foram canal de comunicação dos espíritos. Bom, como já tem um pouco mais de 19 minutos, eu acho mais conveniente a gente parar por aqui neste vídeo e dar continuidade no próximo, onde falaremos, eu lerei para vocês o subtópico dessa introdução que tem como título Autoridade da Doutrina Espírita, Controle Universal do Ensinamento dos Espíritos. Então, gente, é melhor, por uma questão, até para não ficar um estudo enfadonho, que a gente pare aqui e no próximo vídeo a gente dá continuidade, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e que acompanhem a sequência desse estudo. Gratidão imensamente. Beijo no coração de vocês. Que Deus os abençoe. Namastê. O Deus que está em mim, saúde o Deus que está em você.